Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje estou aproveitando, como vocês estão vendo, estou gravando 3 vídeos seguidos, né? Porque eu não tenho muito tempo. Eu gosto de gravar os vídeos quando estou geralmente sozinho, né? Porque daí não me desconcentra muito. E hoje eu estou até doente, sabe? Me deu uma inchaço na minha perna esquerda. Eu não sei o que houve, nas minhas mãos também, tá meio inchado. Aqui, ó, inchou a minha mão. Tá? Então, minhas pernas tá até inchada, tá doendo, e eu mal posso andar. E todo mundo saiu, eu fiquei sozinho, porque não tem como ir junto, certo? Então eu tô falando isso, eu já gravei o 3º vídeo que eu gravo, gravando hoje, só tudo um dia só. Então, para dar como é que se diz? Para dar continuidade, que eu estava falando, que eu falo 15 minutos mais ou menos, estou falando sobre família, sobre filhos, sobre tudo, né? Às vezes eu não gosto de ficar de passar de vítima. Eu sei que todo mundo na sua vida teve um perrengue. Que antigamente era tudo no grito, na porrada, a ignorância era enorme, tá? O fanatismo era grande e a ignorância era enorme, né? Para vocês verem a ignorância, né? Que eu me lembro, quando eu nasci, eu fui apenas, quando eu nasci, a gente tem que registrar, né? Então, quando eu nasci, eu não fui registrado. Eu fui só batizado, crismado e eu fui registrado, eu tinha já 9 para 10 anos de idade. Tá? Me registraram porque eu tinha que entrar na escola com 9 anos, já bem tarde. Por quê? Ignorância, né? Não é porque não tinha como. Ignorância mesmo, sabe? Porque lá onde moravam tinha cartório. Não foi só eu não, tá? Acho que a maioria das crianças da minha idade, daquela época, naquela região, era assim. Tem uma moça que foi registrada com 18 anos. Não tinha registro. Então isso é a ignorância, tá? Então, porque a gente vive numa família de pessoas que, quando a ignorância ela vem, muitos sofrem, né? Muitos sofrem. A gente, por bobagem, tu apanhava nos cornos, na cabeça, na bunda, e era lavado com água de sal, né? Sem necessidade, né? Isso não se faz com ninguém. Ainda bem que temos leis hoje, que você não pode bater em criança e não pode mandar a criança ir trabalhar, né? Acontece muito ainda, mas mesmo com a lei, muitas crianças ainda são vítimas do trabalho, crianças pequenas, né? Mas mesmo assim não pode. Então é muito assim, muito triste quando tu tens um passado ruim. Não podes contar para os teus filhos, para os teus netos, uma coisa tão triste. Fica para ti, mas tu conta às vezes para eles assim, um pouco, para eles se tocarem que a vida não é fácil, né? Que às vezes tu faz uma coisa ruim, não porque tu quis fazer, porque tu não tem noção. Tu foi criado assim. Ou tu fala uma coisa ruim, né? Eu sempre fui uma pessoa que falei bastante. Isso me custava caro, eu apanhava muito porque eu falava muito. Eu questionava, então apanhava nos cornos, na cabeça, na cara, na boca, né? Então isso faz parte de uma família desregulada. A maioria das famílias era assim, né? Se tu pegar a população que morava assim na periferia, 45,
50 a 60 anos, a 70, 80, era tudo assim. Todos têm uma história triste, né? Todo mundo precisa de ajuda, né? Às vezes, uma pessoa cai na bebida, na droga, uma pessoa assim, bebida, né? Às vezes é por causa disso, não consegue superar, não consegue amenizar, porque sempre fica uma coisa na gente, sempre. Mesmo tu te cuidando, tu tendo uma boa, assim, uma boa orientação, uma boa caminhamento, sempre acontecer isso contigo. Tu vai ter uma coisa muito triste, que é, tu não vai ficar nunca bem. E qualquer coisinha que aconteça, tu fica muito ruim. Então isso se chama criação, educação, né? Eu conheço pessoas antigas que tinham uma educação, que tiveram dos pais com porca, mas eles sabiam o que era o certo e o que era errado. Então eles jamais encostaria a mão no filho sem necessidade. Conheço gente assim, né? E conheço gente que batia por qualquer coisa. Parece que é assim, ó, eu vou explicar. E acontecia assim, as pessoas eram muito pobres, as pessoas então ficavam puta de escola que não tinha dinheiro e descontavam nos filhos, né? Como se eles fossem o culpado. Eles não pediram para vir ao mundo, né? Porque antigamente essa mania de dizer onde come um, come dois. Não é bem assim, certo? Porque a pessoa ignorante, nós tínhamos há uns anos, eu tinha uns 15 anos, nós tínhamos um vizinho mais distante assim, e o filho dele tinha uma idade, uns 16 anos, e tinha outro irmão de uns 12, né? E tinha mais irmãos. E o pai dele odiava ele porque ele era gay, tinha um jeitinho gay assim, e o pai dele odiava aquele guri. Se pudesse, ele matava. Então ele sussurrava muito, batia, era uma coisa horrorosa, sabe? E o irmão dele, que tinha um problema nas pernas, tinha um problema lá com a muleta, apanhava também porque ele era assim. O homem era grosso demais, né? Era um absurdo aquilo. Então, às vezes, a gente buscava ele na estrada, caído, de tanto apanhar. E o irmão dele apanhava junto, porque o pai dele dizia que o irmão dele era um aleijado, não era filho dele, um aleijado, devia ter morrido, né? E a mãe não fazia nada, porque ficava assim, né? Outro pau mandado, não fazia nada. Muitas vezes ele pedia para dormir na nossa casa, que também já era pobreza também, mas ficava lá, dormia lá junto com a gente, porque o pai São Pai matava ele, todo marcado, todo lanhado, todo cortado. O pai cortava ele com faca, com tesoura, rasgava ele, cortava as pernas dele, queria arrancar os dentes dele, tudo, né? O outro irmão também apanhava. Até que um dia ele era uma pessoa muito esforçada, então ele começou a trabalhar, com 18 anos, quando ele estava bem, assim, com os seus 20 e poucos anos, estava trabalhando, alugou uma casa, foi buscar o irmão dele, que era deficiente, coitado, para o pai não matar ele. Isso se chama ignorância, tá? E hoje em dia, ele deve ter a minha idade, é uma pessoa bem de vida e se deu bem na vida. E o irmão dele, ele também também casou, o irmão dele casou, e esse irmão dele fizeram uma cirurgia nas pernas do rapaz, ele anda assim com muleta, mas anda melhor. Mas aquela vida desgraçada eles não esqueceram, com certeza. Eles fazem terapia até hoje,
daquele pai bandido. E depois de alguns anos, ainda o pai ainda fica doente e tem que ajudar, tem que cuidar. É muita desgraceira, né? Mas a família não é só desgraça também, tem coisas boas também da família, né? Família é a origem da gente, onde a gente veio, né? É quando tu estás na pior ou quando tu estás... Às vezes eu fico meio pensando, sabe? Às vezes eu fico pensando... Quando eu estava também em 2008, na pior, também não apareceu ninguém, gente. Eu fico pensando, eu estou falando bobagem. Não ajuda não, não ajuda. Ajuda. Todo mundo sumiu. Se eu ganhar na Mega ou na Mega Sena, eu garanto que tem na minha casa umas 200 pessoas dizendo que são meus parentes. Mas assim, pobre, veja bem, pobre, doente, velho, pobre, doente, velho, ninguém quer saber, né? Mas eu não me esforço para não pensar nisso, para ter uma vida melhor. Eu sempre procuro me manter zen. Às vezes as pessoas dizem que eu sou meio tímido. Eu não sou tímido. Eu sou... Sabe? Desconhecido. Então, até o próximo e valeu!